principais discípulos, que deveriam ser seus apóstolos. E deixar claro aqui, irmãos, eu sei que muitos sabem, mas às vezes outros não, discípulo é o mesmo que aprendiz, é o mesmo que aluno. Um discípulo é um aprendiz de um mestre. Ele tem aquele mestre como seu professor, como alguém que o ensina, e ele faz tudo que aquele mestre diz. Ele aprende os ensinamentos desse mestre e aplica em sua vida. De modo que, se outra pessoa chegar com o segundo ensino, o discípulo ele vai dizer: não vou fazer isso, eu sigo os ensinamentos do mestre. E se alguma parte de sua vida estiver em desacordo com os ensinos do mestre, ele não tenta mudar os ensinamentos do mestre, mas mudar a sua própria vida. Esse é o conceito de discípulo. E Jesus está com seus discípulos, está com os 12 apóstolos, numa região chamada de Cesareia de Filipe, que é diferente da cidade de Cesareia. Cesareia de Filipe é uma região a cerca de 190 quilômetros de Jerusalém, se eu não me engano, e é uma região muito pagã, uma região com muita idolatria. Nessa região, o imperador, o Herodes, mandou construir uma imagem de adoração ao imperador César. Nessa região nós também podemos observar vários templos feitos a Deus, a entidade grega da floresta Pan, além de outros altares como Baal e etc. Ou seja, é uma região muito estranha para o judeu em relação à revelação divina. Não esperava que Deus se revelasse de forma divina, não esperava um acontecimento divino numa região tão idólatra. Mas a gente percebe, o livro de Mateus deixa claro várias vezes que Deus age de forma diferente. E Deus age em lugares inusitados e com pessoas inusitadas. Acho que o capítulo até passou um tempo desse. Mateus começa com a genealogia de Jesus. E ao invés de citar algumas mulheres muito amadas da Bíblia, Mateus omite, como é o caso de Sara, e exibe outras pessoas, como o caso de Raabe, que é uma prostituta. Mateus está preparando o terreno para dizer: olha, Deus age de forma diferente, Deus age de uma forma que nós não esperamos. E aqui Jesus está com seus discípulos numa região muito idólatra, e ele escolhe esse lugar, esse momento, para poder revelar quem ele é. E esse é um momento muito importante na Bíblia. A gente leu esse texto no Evangelho de Mateus, mas no Evangelho de Marcos, ele é um ponto decisivo no Evangelho de Marcos, ele está registrado no capítulo 8. De modo que Marcos, só para dar um contexto, ele é dividido como se fossem dois tomos, em dois lados, tem 16 capítulos, e do capítulo 1 até o capítulo 8 é como se houvesse um segredo. Jesus expulsa o demônio e eles falam assim: mas não falam quem eu sou. É o segredo de Marcos, é Jesus não se revelar. Mas aí no capítulo 8, onde acontece esse texto que nós lemos também em Mateus, Jesus se revela e a história muda. Esse é um momento chave, um momento de virada na história de Jesus, na sua missão na terra. É o momento onde ele assume para os discípulos que ele é o Cristo, que ele é o Messias, o ungido. Certamente os discípulos até aquele momento esperavam, imaginavam, suspeitavam, mas não tinham plena convicção de que eles estavam com o Messias, com o ungido. Então, nesse contexto, nós precisamos entender que esse é o momento chave da palavra. E Jesus está ali em Cesareia de Filipe, e ele faz uma pergunta para os discípulos: olha, o que as pessoas dizem que eu sou? Elas estão falando aí, eu sou quem? E ele pergunta em seguida: e vocês, quem dizem que eu sou? Interessante que na resposta que eles dão em relação à resposta das pessoas, as pessoas falam: olha, alguns dizem que o Senhor é um profeta, é Elias, é João Batista, é Jeremias, todos os profetas mortos, inclusive, acreditando que Jesus já era uma reencarnação de alguém. E todos os profetas, é interessante como são profetas, e a gente percebe que o povo ansiava por alguém que trouxesse a palavra de Deus. Embora muitos da elite religiosa já acreditavam que os profetas já não existiam, o povo ansiava por profetas. Tanto é que Jesus está conversando com uma mulher samaritana no poço, em João 4, e Jesus está falando com ela e ela fala assim para Jesus: bem vejo que o Senhor é profeta. Porque você já tinha uma expectativa profética. Cita-se Elias, porque há uma profecia em Malaquias 4:5 que Elias viria. Cita-se Jeremias, porque talvez o discurso de Jesus se assemelhava a Jeremias, com os discursos de juízo, com os discursos sobre a destruição do templo. Mas também é interessante que todos esses profetas eram profetas de palavras duras. E Jesus, na opinião pública, é um homem de palavras duras. A gente vai falar um pouco disso, mas é interessante como, às vezes, nós vemos por aí uma imagem
continuar progredindo, entendendo que há muito mais para se conhecer de Jesus. Como eu disse, Jesus não era como o povo imaginava. As pessoas imaginavam um profeta, as pessoas esperavam um Messias, libertador político. As pessoas de hoje esperam Jesus, paz e amor, meio que uma cultura até hippie, quando na verdade Jesus é diferente daquilo que a expectativa social se cria. E nós também temos que ter cuidado, irmãos, para não fantasiarmos Jesus na nossa mente de um jeito que ele não é. E o único jeito de conhecer o Senhor é através da sua palavra. Não existe outro método. Um discípulo, como eu disse, ele é alguém que aprende do mestre e aprende na vida. Ele é um aprendiz. Um aprendiz que toma os conhecimentos, os ensinos do seu mestre. E os ensinos de Jesus estão aqui, irmãos. Ser um discípulo de Cristo começa conhecendo a Cristo, conhecendo a sua palavra, tendo um tempo de intimidade com o Senhor. E Jesus se revela na pergunta de Pedro. Ele pergunta e Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? E essa é a resposta. Ele é o Cristo. Ele é o Messias, ele é o ungido, ele é o esperado. Interessante que Jesus fala assim: olha, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o próprio Deus. Irmãos, não tem como conhecer a Cristo, esse Cristo, sem ser por revelação divina. Não existe investigação humana que nos leve a conhecer a Cristo. Não existe história humana que nos faça entender como Jesus é. Muitos tentam conhecer o Jesus histórico, mas o Jesus histórico tem o seu peso social, tem o seu peso na própria história, divide a história, mas ele não transforma o nosso coração, porque é o Jesus revelado através do Senhor, através do Pai, que muda a nossa vida. E nós conhecemos esse Jesus aqui. Nós conhecemos Jesus de fato aqui. O primeiro passo na caminhada, na jornada, é conhecer Jesus. O segundo passo vai estar registrado na continuação do versículo, do texto, quando Jesus fala para Pedro que ele entendeu corretamente a mensagem, e ele fala assim: você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vai falar que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Irmãos, o segundo passo da jornada para ser um discípulo é ser parte da igreja. E considere, irmãos, esse um dos passos mais importantes, porque nós vamos entender pela palavra de Deus que Deus chama um povo, seja no Antigo Testamento com Israel e seja no Novo Testamento com a igreja. Deus chama um povo. E quando Deus chama uma pessoa para executar uma tarefa, é em prol do povo. Deus chama Paulo para servir a igreja. Chama Abraão para que dele surja uma grande nação. Leva José ao Egito para que a nação de Israel, que viria dos filhos de Jacó, possa estar resguardada e não morrer de fome na grande seca. Chama Moisés, um homem, um chamado individual, mas para liderar o povo. Deus pode e chama individualmente, mas para servir o coletivo. Não existe evangelho discipulado sem igreja. Jesus fundou uma igreja. Não tem como ser discípulos sem estar na igreja. E igreja é mais do que um templo, mais do que essa concepção aqui que nós temos. Igreja universal, igreja no sentido de plano. Até com os nossos irmãos de outras denominações são parte da igreja. Quando Jesus fala igreja nesse texto, ele usa a palavra em grego eclésia. A primeira vez que essa palavra aparece no Novo Testamento, e depois vai aparecer mais de 100 vezes. Uma assembleia convocada. Deus está chamando o povo. O segundo passo na jornada é fazer parte da igreja. Embora hoje muitos divulguem uma cultura de desigrejamento, no qual muitos acreditam que dá para servir no corpo, que dá para ser parte do corpo distante do corpo, o que não faz sentido, irmãos. Porque quando nós deixamos o corpo de Cristo, nós que deixamos que morremos. É quando a parte que é retirada sai, ela morre. O corpo tenta se adaptar, tenta se organizar, ele sente o peso da saída de alguém, ele sente o peso da perda de um membro, mas o corpo continua. Mas a parte que saiu morre.
contexto dos discípulos de Cristo não havia diferenças. Tem na série The Chosen, né? Os irmãos que não assistiram, eu oriento que assistam, eu indico. Embora não seja, não vai assistir, irmãos, pensando que é um retrato idêntico. Mas é interessante para a gente ver o contexto, e a gente percebe ali os discípulos, e a gente observa que, e às vezes lê na Bíblia a gente não percebe, mas eles são pessoas muito diferentes. Com certeza tinham muitos problemas uns com os outros. Você vê alguém da personalidade de Pedro, vê alguém como Mateus, que era um coletor de impostos, Simão, Zelote. Ou seja, eram todas pessoas muito diferentes. E Cristo fez questão de chamar cada um. Cristo não foi só no grupo de coletores de impostos e falou assim: 12 de vocês vêm aqui me seguir. Cristo não foi só no grupo de pescadores e falou assim: 12 de vocês vêm aqui me seguir. Jesus não foi só no grupo de zelotes e falou assim: 12 de vocês vêm aqui me seguir. Mas não, é um daqui, é um dali, é um daqui, é um dali. E todos diferentes. A ponto de que às vezes eles tinham dificuldades uns com os outros. Dois chegaram e falaram assim: olha, a gente quer um sentar na sua direita, outro na sua esquerda, quando o seu reino vier. E os outros falaram assim: meu Deus, olha isso. Eles tinham dificuldades entre eles. A Bíblia relata até uma pequena desavença, por assim dizer, entre Pedro e Paulo. Irmãos, conflitos e atritos são normais. Acontecem. Se não acontecesse, é sinal que a gente está no céu. Mas a gente tem que saber lidar com isso. E os ensinos de Jesus deixam claro isso. Jesus ensina como agir quando estiver magoado. Como agir quando o irmão ofender? São ensinos do mestre. E a tendência de discípulos é parte de ser discípulo. Amém? Nós precisamos ser igreja, irmãos. É interessante também, como nesse texto, a gente tem que deixar claro que Jesus fala para Pedro: e tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Esse texto muitas das vezes é usado para defender o primado de Pedro como o primeiro Papa, como assim advogado. Mas nós entendemos aqui, e sabemos pelo texto e pelas línguas originais, que Jesus não está se referindo a Pedro, mas está se referindo a si mesmo. Pedro, Petros, significa fragmento de pedra, fragmento de uma pedra maciça. É como se Jesus, parafraseando, estivesse dizendo assim: olha, e você, Pedro, é o fragmento de uma pedra, mas eu, Cristo, que sou a rocha, edificarei a minha igreja com base em mim. Cristo é a rocha, é o fundamento da igreja. Não era Pedro. Até porque alguns versículos na frente a gente vai ver que Pedro, ele já é também. E se o fundamento fosse Pedro, seria um fundamento em areia movediça. Mas o fundamento da igreja é Cristo. Ele é a rocha. Ele é a pedra viva. Jesus é o fundamento da igreja. Jesus é o dono da igreja. Em Atos 20, 28 vai dizer que nós somos comprados com sangue. Em 1 Pedro 2,9 vai dizer que nós somos um povo adquirido. Jesus é o dono da igreja. Jesus é o edificador da igreja. Jesus é o protetor da igreja e é o noivo da igreja. Ainda nesse tema, ainda sobre o segundo passo, ser parte da igreja, Jesus diz que dará chaves. O texto diz, no versículo 19: e te darei as chaves do reino dos céus. Irmãos, guardar as chaves na cultura judaica daquela época era um símbolo, era uma tarefa de muita responsabilidade. Os servos mais importantes cuidavam das chaves, eram muito pesadas. Era uma tarefa muito importante. Jesus está dando autoridade à igreja, está dando um trabalho importante para a igreja, a autoridade do reino. E ainda diz: e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. O segundo passo da jornada de um discípulo é ser parte da igreja, entendendo a igreja como um corpo, entendendo a igreja como um ajuntamento. Terceiro passo, versículo 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Irmãos, o terceiro passo é ouvir Jesus. A partir desse momento, é o momento, como eu disse, que a história muda. Jesus começa uma nova etapa na sua missão, e a Bíblia diz que ele começou a mostrar aos seus discípulos, falar aos seus discípulos aquilo que ia acontecer. Primeiro,
revela quem é. Depois ele funda a igreja. Depois ele passa a ensinar os discípulos começam a ouvir de Jesus aquilo que ele ia fazer. A partir daqui a missão muda, o discurso muda. E Jesus começa a mostrar aos discípulos aquilo que iria acontecer, porque ele só poderia mostrar para os discípulos o caminho que ele ia seguir quando os discípulos entendessem quem ele era. Não dá para entender o que Jesus quer fazer se nós não conhecemos ele. É tudo uma etapa. Não tem como entender o que Deus quer para a minha vida, o que Deus quer fazer na minha cidade, o que Deus quer fazer na minha família, o que Deus quer fazer no Brasil, sem conhecer a Ele. Quando eu conheço uma pessoa, eu sei o que ela faz. Sabe quando a pessoa conhece tão bem o outro e fala assim, isso aí é a palavra de fulano. Fulano não é de falar essas coisas, fulano não é de fazer isso. Porque conhece a pessoa, e quando conhece, sabe as ações e as decisões que essa pessoa toma. E conhecendo a Cristo, nós entendemos as decisões dele. Nós sabemos o que ele quer fazer. E ele pode nos revelar aquilo que ele quer fazer. Muitas das vezes nós estamos presos, principalmente, em tentar fazer aquilo que nós queremos. E Deus está querendo convidar a gente para fazer aquilo que ele quer fazer. Irmãos, nossa oração, mais do que pedir a Deus, Senhor, faz isso por mim, faz isso por mim, faz isso por mim. Perguntar para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça, o que o Senhor quer fazer na terra, o que o Senhor quer fazer nessa cidade, o que o Senhor quer da igreja. Mas para entender isso, para entender os passos do Senhor, precisa conhecer o Senhor. Por isso que é uma etapa. Eu conheço o Senhor, eu entro dentro do povo da igreja, da eclésia, e aí eu passo a ouvir de Jesus. Eu passo a ouvir do próprio Senhor aquilo que eu devo fazer e o que Ele vai fazer. Nós precisamos também estar atentos às ações de Deus. Como entender o que Deus tem para mim sem conhecer, sem ter contato com Ele? E é interessante, irmãos, que Jesus fala isso. Mais na frente a gente vai ver que ele não decide para tomar sua cruz, mas ele já fala desde o início: olha, eu vou para Jerusalém. Eu vou ser torturado, eu vou morrer e 3 dias depois eu vou ressuscitar. Jesus é um mestre que fala e faz. E aqui nós aprendemos também uma lição sobre liderança. O maior líder que já existiu não só exigia com palavras, mas tomava a frente e ia e fazia. Jesus falava: aprendei de mim. É puxar a responsabilidade. A liderança de Jesus é uma liderança de exemplo. Nós aprendemos dele. Então, o primeiro passo, conhecer o Senhor. Segundo passo, na jornada do discípulo, ser parte da igreja. E o terceiro passo, ouvir Jesus. Quarto passo, versículo 22 e 23. Que Pedro, tomando de parte, começou a repreender, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Em outras traduções, como NVI, NVT, a ARA, vai dizer assim: que me serves como pedra de tropeço. Porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são do homem. Irmãos, o quarto passo que eu anotei é aceitar correções e ser corrigido. Eu aprendo isso nessa circunstância de Pedro. E é interessante lembrar, né? Pedro acabou de ser usado pelo Senhor, ele teve uma revelação divina e fala assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas a partir do momento que Jesus começa a falar da sua real missão, Pedro chega em Jesus, aguardando, e Pedro expressa a opinião pública e o anseio de Israel por um líder triunfante, por um Messias que viria com glória para poder derrubar o Império Romano. Pedro chega, não entende o que está acontecendo, não entende o discurso de Jesus: como assim o Senhor vai morrer? E aí ele diz: Senhor, para com isso. Tem misericórdia de você mesmo, tem compaixão de você mesmo. E Jesus fala assim: era Satanás. Tem como colocar esse versículo 23 na NVT? Jesus se voltou para Pedro e disse: afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Colocar as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus.
O termo aqui, irmãos, pedra de tropeço, era uma figura comum para designar coisas que levam as pessoas ao pecado ou aos tropeços na fé. Pedro oferece aqui para Jesus a mesma tentação que Satanás ofereceu em Mateus 4. Mateus 4, 9 a 10. Vou ler aqui. E eu lhe darei tudo isso, declarou. Basta ajoelhar-se e me adorar. Sai daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Quando Jesus disse isso, irmãos, quando Pedro fala aquilo, Jesus ouve das palavras de Pedro as mesmas de Satanás na tentação: um reino sem cruz. É isso que Jesus ouve de Pedro, o mesmo que ouviu de Satanás: um reino sem cruz, sem sacrifício. E não é esse o reino que Cristo veio trazer. E Pedro é aqui instrumentalizado por Satanás. Não que Pedro tenha ficado possesso, ou que ele fosse Satanás, ou que Jesus estivesse dizendo para Pedro: arreda daqui. Não, ele estava falando das palavras. Um reino sem cruz. Jesus utiliza o termo pedra de tropeço fazendo um trocadilho com o próprio nome de Pedro. Se Pedro é pedra, agora veio uma pedra de tropeço. Saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece. Aí o Moisés está pensando como o ser humano pensa, e não como Deus pensa. Pega no caminho. Qual é essa? Na nova tradução linguagem de hoje. Vou ler aqui os irmãos novamente. Tá? Jesus virou-se e disse a Pedro: sai da minha frente, Satanás, você é uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como o ser humano pensa e não como Deus pensa. Foi isso, irmãos. Jesus vê nas palavras de Pedro as palavras do inimigo tentador, e Jesus corrige Pedro. Porque o quarto passo, irmãos, é um ajuste, é ser corrigido e aceitar correções. Um discípulo é alguém que está aprendendo. E se está aprendendo, é passível de erros. E provavelmente vai errar. Nós vamos errar, irmãos. Perfeito só o nosso mestre. O próprio Pedro errou depois de ele acertar muito bem. E Jesus corrige. E a palavra do Senhor diz que correção é amor. Em Provérbios 3, vai dizer que Deus corrige aquele a quem ama, como um pai. Ser corrigido por Deus, irmãos, é um sinal de amor do Senhor. Embora às vezes a correção possa doer, é um sinal de amor. Nós precisamos aceitar as correções do Senhor. A intenção de Pedro, irmãos, talvez era até boa. Mas como a Bíblia diz em Provérbios 16, versículo 2: ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções de cada um. Nós precisamos ser corrigidos. Como Pedro foi corrigido pelo Senhor, nós precisamos. Esse é o quarto passo. Se deixar ser corrigido. Abrindo parênteses aqui, irmãos. Pedro, ele tem até uma boa intenção, mas ele preza pelo bem-estar de Jesus em lugar do seu caráter. Há um perigo, irmãos, em nós darmos ouvidos a pessoas que possam prezar mais pelo nosso bem-estar do que pelo nosso caráter. Um amigo que preza mais pelo nosso bem-estar do que pelo nosso caráter tem uma capacidade, um potencial de ser um tentador na nossa vida. Antes do nosso bem-estar, vem o nosso caráter e a nossa fidelidade a Deus. Isso é o mais importante. Eu posso até ser prejudicado, mas eu não posso falhar na minha fidelidade com Deus. Eu posso até chegar ao caminho da cruz e ser crucificado e morrer e ser vítima de injustiça, mas não posso abrir mão dos meus valores e daquilo para o qual Deus me chamou. Mais importante que o bem-estar é o meu caráter. Cuidado, irmãos, com pessoas que te orientam, te aconselham somente pensando no seu bem, além daquilo que Deus tem para você. Amém?
O quinto passo na jornada de um discípulo é no versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga. O quinto passo, irmãos, é negar a si mesmo ou renunciar a si mesmo. É a obliteração do eu. É a destruição do eu. Um texto muito famoso, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Parte da caminhada com Cristo, parte da caminhada da jornada do discípulo é negar a si mesmo, negar as próprias vontades. A proposta de Jesus não é de uma vida de amenidades e facilidades, mas uma jornada de renúncia. O discipulado é um convite para a renúncia radical. Cristo não nos chama para a afirmação do eu, mas para a renúncia, para abdicar do nosso orgulho, soberba, presunção e autoconfiança. Negar a si mesmo é render-se totalmente à vontade de Deus. Irmãos, não existe evangelho que não oblitere o eu, que não destrua o eu, que não faça com que eu renuncie a mim mesmo. É um caminho, é uma jornada, no qual eu vou abrir mão de quem eu sou, para me tornar aquilo que Deus quer que eu seja. Nós falamos disso aqui várias vezes na igreja. Deus aceita a gente da forma como a gente chegar, irmãos. Mas Ele quer que a gente mude, que a gente avance. Deus aceita qualquer um, do jeito que for, mas a partir do momento que aceita Jesus como o único e suficiente Salvador e Senhor, a partir desse momento, nós temos que nos render a Ele, negar a nós mesmos, renunciar às nossas vontades e viver uma vida para a glória de Deus e na vontade de Deus. Não do jeito que eu quero, mas do jeito que Ele quer. Nós precisamos viver uma vida do jeito que Deus quer, negando as nossas vontades. A carne, ela quer aquilo que lhe agrada, mas o Espírito quer coisas que desagradam a carne. E nessa vida, irmãos, nós temos que fortalecer o Espírito. Temos que lembrar que a porta que conduz à salvação é apertada e estreita, estreito o caminho. Não dá para ir para o céu, carregando toda a cultura aqui da terra, porque lá no céu é tudo muito diferente. O quinto passo, negar a si mesmo. O sexto passo, ainda no versículo 24, tomar a cruz. A cruz é um instrumento de execução violenta e dolorosa. Tomar a cruz significava carregar a viga horizontal da cruz até o local da execução. Trajetória muitas das vezes cercada de uma multidão de espectadores, que com frequência lançavam insultos ao condenado. Jesus, com ênfase retórica, escreve a aflição que todos devem estar prontos a enfrentar. Se o seguirem, devem estar dispostos a encarar literalmente o desprezo e a morte, porque precisam seguir a cruz. O discipulado é um convite para morrer. Tomar a cruz é abraçar a morte. Escolher o caminho do sacrifício é doloroso. O sexto passo da caminhada, da jornada, é tomar a cruz. É crucificar o teu eu. Nós falamos bastante, né? A cruz é individual. Cada um carrega a sua. A cruz que eu carrego é diferente da cruz que o pastor carrega, que o Caon carrega. Aquilo que você precisa sacrificar é diferente daquilo que eu preciso sacrificar. E não adianta eu olhar para a cruz que o meu irmão está carregando, se eu não estou olhando para mim. Parte do Evangelho é morte do eu, sacrifício do eu, quebra do eu, caminho até o Calvário. E se nós temos uma vida cristã de estagnação, no qual nós somos as mesmas pessoas há tanto tempo, desde que conhecemos a Cristo, sinal que não estamos caminhando, porque a caminhada cristã é constante, é dinâmica. É todos os dias eu carrego a minha cruz, todos os dias eu lidero um pouquinho mais do eu, do velho homem que ainda está em mim, porque a salvação ela acontece em várias etapas. E uma delas é a última, a glorificação, o nosso corpo será glorificado. E esse corpo é da carne e é da casca. Um dia vai ter diferente, vai ter por enquanto, mas por enquanto nós somos alma salva, espíritos salvos, habitando dentro de uma carne ainda corrompida. E a gente tem que lutar diariamente contra essa carne, carregar diariamente essa cruz.
O que o condenado faz sem obrigado, o discípulo faz de vontade própria. Ninguém está obrigando alguém a carregar a cruz. O discípulo, ele toma ela. Ele foi convidado por Jesus. Jesus falou assim: se alguém quiser ser meu discípulo, deve si mesmo, tome sobre si a sua cruz. É se alguém quiser. Ninguém está impondo. As multidões querem milagres, prazeres terrenos, mas somente os discípulos estão dispostos a pagar o preço do discipulado e trilhar o caminho da cruz. Muitos querem o glamour do Evangelho, mas não a cruz. Querem os milagres, mas não a renúncia. Querem prosperidade e saúde, mas não arrependimento. Não há coroa sem cruz. E não há céu sem arrependimento. Não tem como, irmãos, nós vivemos uma vida cristã pensando que a glória é aqui. A glória máxima é lá. Aqui nós vivemos uma vida de abnegação e renúncia. O sétimo passo, o último passo dessa lista que eu fiz da jornada para seguir a tornar um discípulo, para ter um discípulo, é seguir a Jesus. No versículo 24 ainda ele diz: siga-me. É interessante, irmãos. Eu citei esse texto no livro de Marcos, esse texto não me engano também está no livro de Lucas, mas eu fiz questão de ler em Mateus. Porque Mateus, irmãos, o autor, era um dos discípulos e um dos apóstolos. E ele era um desses discípulos que seguiu essa ordem aqui. O sétimo passo, seguir a Jesus. Mateus 9, capítulo, versículo 9. Jesus passa na frente da coletoria de impostos, lá com Mateus, ainda chamado de Levi, não sei. E Jesus passa e ele diz as seguintes palavras, simples, diretas: siga-me. Ele disse que Mateus deixou tudo e o seguiu. E olha, irmãos, esse versículo, esse texto, ele é curto, ele é breve, mas ele é de peso extraordinário. O autor desse texto teve uma experiência profunda com Cristo na simples frase de siga-me, deixou tudo e seguiu. Porque a gente tem que lembrar que Mateus, ele era um coletor de impostos. E para contextualizar para os irmãos, o povo de Israel, Jerusalém, estava sob o comando do Império Romano. O Império Romano vinha, ia cobrar imposto do povo, e aí precisava de pessoas para ser cobradores de impostos, e chegou em jovens e falou assim: você quer ser cobrador de impostos? E o povo de Israel considerava uma traição que quem era judeu ia se tornar cobrador de impostos. E Mateus ele faz isso, ele se torna um cobrador de impostos, de modo que ele não é bem visto pelos romanos, que lhe pagavam o salário, mas também não é bem visto pelo povo dele, dos judeus, porque ele era visto como um traidor do povo. Quando Jesus chega, irmãos, para Mateus e fala assim: siga-me, ele está falando para Mateus: olha, é a última opção, é a sua última chance de ter alguém que te ama. Se você abandonar essa segurança que você tem aí, não tem para onde voltar. Os judeus não gostam de você, e os romanos não vão dar uma segunda chance. Quando a Bíblia diz que Mateus deixou tudo seguir Jesus, ele estava, irmãos, como existe uma história de guerra, queimando as pontes. Não tinha mais para onde voltar. Abriu mão de quem era e seguiu a Jesus. Seguir a Jesus, irmãos, é trilhar o caminho que ele trilhou. É fazer a constante pergunta, que para muitos é batida, mas não deixa de ser importante: o que Jesus faria? Diante dessa situação aqui, o que Jesus faria? Isso é seguir Jesus, irmãos. E não tem como a gente dizer que é cristão se todas as nossas decisões são pautadas simplesmente no meu eu, e nenhuma das minhas decisões são pautadas na pergunta: o que Jesus quer que eu faça? Falo muitas para ser leve nas palavras, porque na verdade a gente deveria fazer com que todas as nossas decisões fossem pautadas nessa pergunta: o que Jesus quer que eu faça? Isto é seguir Jesus. Seguir Cristo é imitá-lo, é fazer o que ele faria em nosso lugar, é amar o que ele ama e aborrecer o que ele aborrece, é viver a vida na perspectiva dele. A gente leu aqui, pode voltar, versículo 19? Não, versículo 21. 22, 23. 23. Vai colocar na NVT? Quando Jesus corrige Pedro, e ele fala:
Ele fala o seguinte: considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. É uma relação recusada pelo inimigo, das palavras do inimigo. Está vendo as coisas apenas do ponto de vista humano. E Jesus está convidando os discípulos a seguir a Ele e ver as coisas da perspectiva divina. Porque seguir a Jesus é ver as coisas com a perspectiva dos céus, com a perspectiva do reino, com a perspectiva do Senhor. É viver a vida na perspectiva dele. Seguir a Cristo é ter consciência que nós seguimos Cristo crucificado. E nós caminhamos para a cruz. Conhecer a Jesus, ser parte de sua igreja, ouvir a Ele, ser corrigido, aceitar sua correção, negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Ele. Jesus continua o ensino. Ele apresenta um pensamento invertido. Se alguém quiser achar a sua vida, vai ter que perder. Porque no reino de Deus as coisas são ao contrário. O que serve é grande. O que há bom na vida que acha ainda, que fica correndo atrás da vida, os prazeres daqui que perde ela. E embora, irmãos, essa mensagem, o ensino de Jesus, porque eu não estou falando nada que não seja o ensino de Jesus, tudo isso aqui é a palavra de Cristo. Embora pareça dura, embora pareça pesado, do mesmo jeito que o povo via em Jesus um Jeremias, um João Batista de palavras pesadas, embora essa palavra seja dura, as palavras de Cristo sejam pesadas, a Bíblia vai dizer, no final desse capítulo, no versículo 27, pois o Filho do Homem virá com seus anjos, e na glória de seu Pai, e julgará cada pessoa de acordo com as suas ações. E eu lhes digo a verdade, alguns que estão aqui neste momento não morrerão antes de vir o Filho do Homem vindo em seu reino. Irmãos, embora seja pesado, há uma recompensa para quem é discípulo de Cristo. Jesus aqui, ele prediz a transfiguração no capítulo 17. E lá em Mateus 19, 29, pode botar? Mateus 19, 29, Jesus apresenta a recompensa do discípulo. E todos que tiverem deixado casa, irmãos, pai, mãe, filhos ou propriedades por minha causa, receberão em troca 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Irmãos, a mensagem de Jesus é a mesma. Se nós queremos ser discípulos, trilhar essa jornada, trilhar esse caminho, nós precisamos conhecer o nosso Mestre, conhecer os seus ensinos. E o ensino de Jesus, irmãos, é a quebra do erro, a desconstrução do erro. E embora isso seja difícil, seja doloroso, porque é difícil sim, a recompensa, irmãos, que nos aguarda no céu é maravilhosa. Toda dor que nós passamos aqui, toda dificuldade que nós passamos aqui, no céu será recompensada, irmãos. E a nossa breve e momentânea angústia, dificuldade, tribulações que passamos aqui, não são ser comparadas à glória que há de ser revelada. Eu convido você, irmão, a repensar sua vida como discípulo de Cristo. A observar esses passos, ver onde você pode estar acertando, falhando, entender o que precisa melhorar como discípulo e aprender de Cristo.